E no domingo, os alagoanos vão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 102 municípios do estado. E é muito importante que, além de votar, você, como eleitor, seja um fiscal da justiça para que tudo transcorra da melhor forma possível. E para isso, a gente convidou aqui o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional aqui de Alagoas, Gustavo Calado, para nos dar orientações do que é proibido, do permitido também no dia da votação, em relação a alguns comportamentos de eleitores e também de candidatos. Doutor Gustavo, bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Alagoas. Obrigada por acordar logo cedinho aqui, estar com a gente, né? Para a gente começar, por exemplo, no dia das eleições, é permitido ou não é distribuir santinhos ou qualquer material de campanha eleitoral? Primeiramente, bom dia, Sofia, bom dia, Amorim, bom dia a todos que assistem a TV Gazeta. No dia da eleição, no dia 15, é vedada a distribuição de santinhos ou de material, qualquer tipo de material de propaganda. Por quê? Para evitar que se ocorra o crime de boca de urna e que quebre a paridade de armas entre os candidatos, a isonomia entre os candidatos. Porque se um entregue e outro não, pode influenciar diretamente na mentalidade do eleitor, até naquele eleitor que está indeciso e que vai votar naquele momento. Por isso a legislação eleitoral veda essa prática. Até mesmo os cavaletes, doutor, que eles estavam liberados, né, agora durante a campanha, os cavaletes também não podem? Não, Amorim, de maneira alguma. Cavalete não, até porque o cavalete já é um meio de propaganda proscrito, ou seja, que não é permitido pela legislação eleitoral, principalmente no dia da eleição. Como eu havia falado anteriormente, o cavalete próximo ao local de votação ou até em qualquer local disperso pelas vias públicas não é permitido no dia da eleição. Doutor Gustavo, é permitido a distribuição não, na verdade, que a pessoa, o eleitor vá com algum tipo de blusa, com coloração do partido, com o número do partido, isso é tranquilo ou não? Também está vedada? Nesse caso, Sofia, para o eleitor, a manifestação individual e silenciosa é permitida. Certo? O que não pode, se ele quiser trajar uma camisa do candidato, desde que não caracterize aglomeração nem distribuição de material pelo candidato, ele pode muito bem se manifestar trajando botões, adesivos do candidato, todo meio de propaganda do candidato que ele se utilize e apenas ele de maneira silenciosa, se postando de maneira contida e comportada. E aquele espalhamento de santinhos, muito papel jogado nas ruas, principalmente perto ali das zonas eleitorais, das sessões, isso também constitui crime, doutor? É crime eleitoral? Exato, Amorim. Na realidade, o derrame de santinhos é uma prática reiterada que a gente verifica em todo o Brasil, aqui em Alagoas principalmente. O derrame de santinhos é crime. Quem for o autor, quem fizer o derramamento dos santinhos, será evidentemente autuado e conduzido à delegacia de polícia pela prática do crime eleitoral. Por quê? Da mesma maneira como eu havia falado anteriormente, isso além de evidentemente ser um crime ambiental, é um crime eleitoral porque influencia diretamente também na mentalidade do eleitor e seria a prática malfadada também da boca de urna. Doutor Gustavo, você falou da boca de urna desde o início da nossa entrevista. Vamos dar uma relembrada para o telespectador que está em casa, o que se caracteriza como boca de urna, o que se configura como boca de urna no dia da eleição? Então, Sofia, a boca de urna é o ato de determinado cidadão pegar um santinho material de propaganda, entregar ao eleitor, colar adesivo, pedir diretamente o voto, seja no local de votação, seja fora do local de votação, como eu havia falado antes, fazendo com que tenha essa influência direta no voto no dia da eleição. Só relembrando, a propaganda eleitoral e os materiais de propaganda eleitoral podem ser distribuídos até às 23h59 do dia 14, do sábado. A partir da meia-noite já é vedada a prática de qualquer tipo de propaganda. Doutor, e os fiscais partidários, como é que eles podem se comportar nas sessões? Eles podem estar vestidos com a roupa do candidato, usando o bottom? Qual é a orientação? Fiscais de partido são os olhos de cada agremiação ou da coligação. Eles, evidentemente, têm que se portar de maneira sóbria e contida também. Nesse caso, não pode vestir camisas que caracterizem de ser de candidato, apenas portar um crachá, esse com a delimitação de tamanho, com o nome da coligação e com os partidos que fazem parte da coligação, ou apenas então somente do partido.
Doutor Gustavo, é permitida a abertura dos comícios, dos comitês, na verdade, no dia da eleição ou não? Na realidade, não há nenhum tipo de vedação legal em relação à abertura dos comitês. Todavia, há vedação em relação à distribuição de material de propaganda. O comitê até pode permanecer aberto, mas não pode distribuir nenhum tipo de material de propaganda. Doutora, é permitida, por exemplo, a autorização de carro de som? Também não, né? Fica totalmente vedada. É praticamente uma lei seca para essa história de som nas ruas e nas proximidades das sessões, né? Isso, Amorim. Não pode de maneira alguma. Carro de som, não pode chegar lá e ter um outdoor, coisa do tipo relacionada ao candidato. Não pode tocar música, jingle. Como havia falado anteriormente, qualquer tipo de propaganda só vai poder se dar até as 23h59 do sábado. A partir daí, se for verificado que está rodando o carro tocando música de candidato, pedindo voto, coisa do tipo, esse carro certamente será apreendido e o motorista será detido e responderá pelo ilícito eleitoral correspondente. Doutor Gustavo, a gente tem muitas cidades um pouco menores, né? Muitos municípios no interior do estado em que os candidatos, eles dão uma volta na cidade antes de ir votar, né? Isso está proibido da mesma forma, né? Apesar de que nas últimas eleições eles fazem como se fosse uma carreata no próprio carro, né? Exatamente, Sofia. São os arrastões, né? Tem candidatos que fazem verdadeiros arrastões. Eles saem de casa, em direção ao local de votação, levando o povo consigo, atrás. Isso não pode, de maneira alguma, também. É vedado qualquer tipo de aglomeração ou passeata, que seria o caso, ou esses arrastões, também punível. É um crime eleitoral. O candidato que assim o fizer será conduzido para a polícia para poder responder pelo ilícito também praticado. Empresas, no geral, comércio, podem abrir as portas no dia da eleição? Nenhum tipo de problema, só não pode comercializar bebidas alcoólicas. Eu verifiquei anteriormente até que teve a reportagem que falava a respeito do consumo e comercialização de bebidas alcoólicas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas estipulou que das 2 da manhã até as 18 horas não podem ser comercializadas bebidas alcoólicas. Então, nesses estabelecimentos comerciais, não vai poder vender bebida alcoólica. Vamos falar agora sobre o ato da votação, sobre também a apuração dos votos. Por exemplo, a quebra da urna eletrônica é considerado um crime também? É evidente, a quebra da urna eletrônica, danificar qualquer tipo de equipamento, não contribuir para o sossego da votação, causar qualquer tipo de balbúrdia, não deixar com que a votação transcorra da maneira correta durante o dia, com tudo que é necessário, é crime. O eleitor, o cidadão que o fizer, será conduzido à delegacia de polícia, não votará certamente e responderá a uma ação penal por praticar esse ato. Doutora, uma dúvida quase que generalizada aí entre as pessoas em relação à prioridade, né, no dia da votação. Abriu-se a prioridade para os idosos a partir do início da votação até as 10 da manhã e as pessoas acham que não podem ir, né, porque só podem ir a partir das 10. Tem muita gente que me perguntou isso, por isso eu estou tirando essa dúvida com o senhor, mas não é bem assim, não é? As pessoas podem ir, sendo que a prioridade é para o idoso, não é? Exatamente, Amorim. É muito bom a gente frisar aqui nesse momento essa situação que fica uma confusão. Na realidade, não é obrigatório que o idoso, o que detém preferência, ele tenha que ir ao local de votação das 7 às 10 horas. É recomendado eles exercerem essa preferência, preferencialmente votarem das 7 às 10. Evidentemente, se outras pessoas com idade menor ou que queiram votar nas 7 às 10, queiram se dirigir ao local de votação, podem fazê-lo. Todavia, vão ter que respeitar essa preferência, além da preferência normal que eles já teriam durante o dia da votação. A gente recebeu também, doutor Gustavo, muitas dúvidas sobre o que levar no dia da votação. Existe algo que é proibido? Por exemplo, as pessoas devem levar documento com foto. Existe também a possibilidade de elas levarem caneta, né, por conta da contaminação da Covid-19. O que elas devem levar e o que elas devem evitar de levar no dia da votação? Sofia, também é muito importante falar a respeito desse tema, porque é uma situação nova, principalmente nessa fase pandêmica que nós passamos no mundo inteiro, mas a legislação eleitoral modificou nesse sentido para que as pessoas, no dia da votação, não possam usar a biometria, certo? Para evitar com que danifique o equipamento e também a formação de filas e atraso na votação. Diante disso, a identificação do eleitor se dará através de um documento com foto, oficial com foto,
pode portar também um título de eleitor, sem problema algum, sendo que a Justiça Eleitoral também disponibilizou, aliás, já disponibiliza algumas eleições, o e-título. O que é o e-título? É um aplicativo que qualquer pessoa pode baixar no seu smartphone, só colocar as informações a respeito do título, lá servirá como documento com foto e também terá todas as informações a respeito do eleitor. Chegando lá no local de votação, na sessão de votação, é só mostrar ao mesário o e-título e daí já será autorizado a sua votação. Mas ele poderá entrar, doutor, com o celular na cabine de votação? De maneira alguma, Amorim. Na cabine de votação, não. No local de votação, sim, para mostrar, como eu falei, o e-título. Na cabine de votação, de maneira alguma, sob pena também de responder por crime por estar violando o sigilo do voto. Muita gente acaba fazendo isso nas eleições, né, e responde depois. As pessoas acham que levar o celular, tirar uma foto ali do seu voto, não daria um problema, mas dá um problemão, né? E todas as pessoas que forem pegas aí, forem flagradas praticando isso, serão punidas, né, doutor Gustavo? Certamente, Sofia, certamente. Nós tivemos, acho que na última eleição em 2018, rodavam em redes sociais fotos de pessoas tirando foto da urna com o voto. Não pode de maneira alguma. Em identificando essas pessoas, elas também responderão um processo penal e terão um grande problema após as eleições para poder se defender. Como o eleitor pode se dirigir ou a quem ou aonde se dirigir para fazer uma denúncia de alguma irregularidade que ele veja? Amorim, a Justiça Eleitoral disponibiliza um aplicativo chamado Pardal. Pardal, ela é um local, um ambiente onde se pode fazer qualquer tipo de denúncia. Nesse aplicativo permite-se juntar fotos, fazer o relato do que foi que aconteceu, daquela eventual irregularidade e também, além disso, além do Pardal, a Justiça Eleitoral disponibilizará canais de comunicação, o TRE, e cada zona eleitoral, além do que a Polícia Federal estará sempre à disposição, bem como a Polícia Civil, que está fazendo essa cooperação com a Polícia Federal e o Ministério Público. Todos esses órgãos de fiscalização, além do próprio partido, coligação, pode também exercer essa fiscalização para que tente fustigar qualquer tipo de ilegalidade durante o pleito. Doutor Gustavo, acho que a gente tirou aqui todas as dúvidas dos nossos telespectadores, né? Pelo menos as principais, as que a gente mais recebeu aqui nesses dias pré-eleição. Muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela participação também aqui no Bom Dia Alagoas. Até a próxima. Até a próxima, agradeço a todos, um bom dia e uma ótima eleição no dia 15, se Deus quiser. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo e se prepare que tem muito trabalho aí pela frente, né? Até domingo, até a segunda-feira, e muito trabalho nesse primeiro turno. Um abraço, doutor, bom dia. Bom dia, tudo de bom.